Muito bom, caríssimos! Uma alegria estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, seus familiares também. Caríssimos e caríssimas, hoje o vídeo do canal do Prof. Chiboca vai tratar de um tema bem interessante: processo previdenciário competência. Olha, é um dos temas bem relevantes. Por quê? Porque você não pode errar o ajuizamento da ação. Não é verdade? Se ajuizar errado, mas depois pode remeter. Tá certo, mas daí se perde um tempo terrível, razão pela qual a gente não pode, obviamente, deixar, tem que ter certeza com relação a esse tema. E muitas vezes a culpa não é do advogado, do jurisdicionado, a culpa é do próprio Poder Judiciário, que muitas vezes não fixa uma competência, gera uma insegurança jurídica com relação a entendimentos divergentes. Olha, eu quero falar de competência de processos previdenciários, mas cujas ações objetivem o quê? A concessão e revisão de benefício acidentário, de um benefício que tem origem em um acidente do trabalho, ok? Não confunde acidente de trabalho, ação indenizatória contra o empregador, que esse é na trabalhista, não estamos falando disso. Estamos falando de previdenciário. Previdenciário significa o quê? Benefício previdenciário de origem acidentária. Ok, quem vai julgar? Olha, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição, é de competência da Justiça Comum Estadual. Na verdade, é uma exceção, porque a regra, quando você tem no polo ativo, passivo, uma autarquia federal, no caso o INSS, a regra é que a competência seja da Justiça Federal. Porém, excepcionalmente, se admite o quê? Nesse caso, por exceção prevista no 109, inciso 1 da Constituição, que acidentes do trabalho sejam de competência da Justiça Comum Estadual. Na verdade, inclusive por uma questão histórica. Perfeito. Então, até aí não há nenhuma dúvida. A dúvida vinha num segundo olhar. Aqui na Justiça Federal, as ações cujo valor da causa, previdenciárias, cujo valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, são de competência do Juizado Especial Federal. As ações cujo valor da causa corresponde a um valor, uma importância superior a 60 salários mínimos, vara federal. Essa é a regra. E na estadual, será que se aplicaria a mesma regra, tendo em vista que a Justiça Estadual também tem, desde 2009, desde que tivemos a edição da Lei 12.153 de 2009, ela também tem um juizado da Fazenda Pública. Será que nessa hipótese também você ia entrar, por exemplo, objetivando a concessão de um auxílio acidente que tenha natureza no acidente do trabalho? Será que nessa hipótese a competência seria do juizado da Fazenda Pública, em vez de ser da vara de acidentes do trabalho? Bom, essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Após muito debate, hoje está pacificado por meio do tema 1053. O tema 1053 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão e afirmou o quê? Afirmou que a competência, nessa hipótese, também é da vara de acidentes do trabalho e não do juizado. Qual que foi o porquê? Qual a tese que prevaleceu? Bom, foi através da inteligência, da análise dos artigos 2º e 5º da Lei 12.153 de 2009, a lei que rege os juizados da Fazenda Pública Estadual. Eles afirmam o quê? Basicamente que a competência desses juizados e os réus e os entes que compõem só serão ou os municípios ou os estados ou Distrito Federal. Não inclui a União Federal, não inclui uma autarquia federal, como é o caso do INSS. Portanto, se você tiver qualquer ação para ajuizar, que tenha por objeto concessão ou revisão do benefício acidentário entendendo aquele que tem origem em um acidente do trabalho, Justiça Comum Estadual, não tem nenhum problema, nos termos, inclusive, da súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça, mas, além disso, vara de acidentes do trabalho, se tiver dentro naquela comarca, vara de acidentes do trabalho, se não vara cível, mas não o juizado da Fazenda Pública. Tá perfeito? Tranquilo? Então, fica essa dica daí. Mais um vídeo, mais uma oportunidade da gente estar junto, mais uma oportunidade para eu deixar um abraço para vocês. Até a próxima!